Olha que interessante essa ferramenta que eu vou demonstrar para vocês. Essa análise RFV, que foi criada lá em 1960 para o setor de marketing e hoje o pessoal usa muito para a área comercial. Eu vou passar um pouco mais sobre esse painel que a gente desenvolveu na Flask Consultoria e passar o que significa o RFV, quais as funcionalidades que a gente tem disponível e como você pode depois adquirir esse modelo também. Então, o que significa RFV? A análise RFV, né? Que a gente chama aqui de clientes RFV. O R significa recência, que é a data da última compra que o cliente teve na empresa. O F significa frequência, é a frequência de compras que ele teve num determinado período. E o V, que é o valor, é quanto que esse cliente comprou num determinado período. Nesse caso específico, a gente vai demonstrar, na verdade não é demonstrar, é um parâmetro que a gente usou durante um ano, 12 meses. Né? Aí vai de cada empresa. Tem empresa que pode trabalhar com 6 meses, empresa que pode trabalhar com 90 dias, empresas que podem trabalhar com 3 anos. Então, isso aqui é personalizado. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com um ano, nosso período, né? Então, todo esse painel aqui, que a gente classifica, né? A gente segmenta os clientes, cada cliente desse total, que aqui em cima a gente demonstra, né? A carteira de clientes são 1.980 clientes que a gente tem na carteira, como exemplo, né? Esses clientes são tudo fictícios. Então, nós temos, para esse exemplo, 1.980 clientes, sendo 504 inativos e 1.476 ativos, que corresponde a 74% da nossa carteira. Essa carteira, ela movimenta um volume de 32 milhões de reais, com ticket médio por cliente de 1.814. Então, como é que funciona esse gráfico, que é o mais legal dessa ferramenta? Nós temos cada quadradinho, cada segmento tem uma nomenclatura. Tem desde o cliente campeão até aquele cliente que está hibernando, o cliente prestes a hibernar. Então, cada segmento desse aqui foi feito num estudo lá de 1960 e a gente trouxe para a atualidade e fez esse segmento, essa segmentação de clientes, onde cada segmento tem o perfil dele, o perfil do cliente, que a gente faz tem as orientações aqui embaixo. Então, tem o perfil desse segmento e a ação a ser tomada, que esse é o mais legal. Eu vou dar um exemplo aqui do cliente campeão. Quando eu clico no cliente campeão, ele vai destacar o cliente campeão, ele vai fazer o filtro aqui do lado desse cliente campeão, o valor desse segmento, os clientes, né? Então, a quantidade de clientes desse segmento e aqui o ticket médio desse cliente. Então, aqui embaixo, o que teria de orientação? O que são esses clientes? Qual o perfil do cliente campeão? São aqueles clientes que compraram recentemente, compram com frequência e geram alto valor. Então, esses clientes são aqueles clientes que a gente não pode perder, não pode perder da carteira, né? Não pode deixar de atender eles. Qual a ação que a gente tem que tomar para esses clientes específicos? Fidelizar e transformar em promotores da marca. Ofereça benefícios exclusivos, acesso antecipado a lançamentos e condições diferenciadas. Incentive indicações, avaliações e depoimentos. Priorize produtos de maior valor agregado. O foco é manter alto engajamento, aumentar a receita e gerar novas aquisições por meio desse cliente. Então, esses são os clientes top, né? Os melhores clientes que a gente tem em carteira. Daí nós temos também, podemos clicar aqui, não perder. O que são os clientes não perder? Qual é a orientação desse cliente não perder? Então, qual é o perfil desse cliente? Clientes que já foram importantes, então pode ser um cliente que já foi campeão, que não foi tratado, né? Não foi dado atenção. Então, ele é um cliente que já foi importante e ainda pode voltar, mas estão afastando das compras. Qual é a ação que a gente tem que tomar? Reconquistar clientes relevantes, apresente novidades, melhorias e benefícios exclusivos.
destaque diferenciais em relação à concorrência. O foco é trazer o cliente de volta e evitar migração definitiva. O que é essa migração? É ele ir para a concorrência. Então, como ele está nesse segmento aqui, nesse caso aqui são cinco clientes. Esses 5 clientes, eles retornaram para a empresa R$ 208 mil. Então, não é um valor baixo para a gente perder, né? Então, depois, a gente pode clicar em vários segmentos, né? Isso que é o legal, ele é dinâmico. E aqui, o que significa o valor, né? Eu acabei esquecendo de falar. Então, nós temos esses campeões, eles movimentam R$ 10 milhões. São 46 clientes, que representam 2% da carteira, e 10 milhões, que representam 33% da carteira. Então, o volume maior, por isso que eu falo que esses clientes aqui são aqueles que a gente não pode perder. Se a gente botar no cliente, aqui, novos clientes, esse segmento aqui, o que são? Clientes que fizeram sua primeira compra ou poucas compras recentemente, ainda em fase de relacionamento inicial. Qual é a ação que a gente tem que tomar para esse cliente? Acelerar a ativação e a segunda compra. Garanta uma boa primeira experiência com comunicação de boas-vindas, suporte e orientação. Ofereça incentivos iniciais para retorno rápido. O foco é reduzir o abandono inicial e construir base de relacionamento. Então, o que significa isso? Esse é um cliente que comprou bem próximo, né? Provavelmente ele comprou nos últimos 30 dias e a gente tem que ativar esse cliente para ele já fazer uma próxima compra. Nós temos que ter um suporte bom, fazer uma boas-vindas, um atendimento de excelência nessa primeira compra, para ele se tornar um cliente recorrente. Então, esses clientes novos, o significado é isso. A gente tem que, claro, todos eles a gente tem que atender bem. Isso eu não preciso falar isso aqui, né? Mas o foco desse primeira compra é mais para isso daqui. A gente tem que conquistar o cliente na primeira compra. O que é esse prestes a hibernar? Posso clicar aqui no prestes a hibernar e ele vai dizer clientes que estão perto de parar de comprar completamente. Risco elevado de churn. Esse churn é o cancelamento de... Se a pessoa trabalha com assinatura, ele está próximo de cancelar a assinatura, ou ele não está mais comprando, ele está próximo de ser um cliente inativo, né? Qual é a ação? Reativar rapidamente e evitar perda. Ofereça incentivos mais fortes, como descontos ou benefícios claros. Destaque produtos relevantes e crie senso de urgência. O foco é recuperar interesse antes da inatividade total. Então, olha que legal, cada segmento desse. E aí, se eu quiser ver, quem são esses 46 clientes, quem são esses 156 clientes, aqui do lado, nós temos todas essas segmentações, né, o mesmo caso que eu faço aqui de clicar e verificar o que é cada um, eu posso também fazer isso aqui. O que são os prestes a hibernar? Eu clico aqui, ele vai fazer os mesmos filtros, né? Em risco. Aqui eu vou. Em risco. O que são os clientes em risco? Se eu deixar o mouse parado aqui em cima, ele vai aparecer esse drill through, onde eu posso ver o detalhamento dos clientes. Então, quando eu vejo o detalhamento do cliente, segmento em risco, aqui embaixo tem as mesmas orientações, né? Clientes valiosos, historicamente, mas não compram há algum tempo e podem abandonar. Qual é a ação? Recuperar cliente com histórico de valor, faça abordagens personalizadas, resgate o histórico de relacionamento e ofereça condições especiais para retorno. O foco é reconquistar clientes importantes antes da perda definitiva. E aqui vai aparecer todos os clientes. Todos esses 156 clientes, eles estão aqui embaixo para a gente fazer um contato. Aqui já dá um resumo dele, né? Quantas compras ele teve, qual o valor total, quanto que representa do total de compra, qual o ticket médio, dias que ele não compra. Então, eu já consigo ver a última compra e quantos dias ele não compra. Aqui, graficamente, já dá para entender, né, desses clientes em risco, tem esse cliente 514, né, que é uma nomenclatura que a gente definiu aqui, para não... como são clientes fictícios, né? Então, esse cliente 514, ele representa 31% dessa base de clientes. Então, ele já comprou 1.929.000 e ele já está sendo considerado
um cliente em risco. Então, a gente tem que tomar essas ações, né, que as orientações aqui nos informam. Esse segmento específico, aqui embaixo tem um resumo, aqui em cima, na verdade, né, da mesma situação. Ele movimenta 6 milhões, daquele 30 milhões do total de clientes, 6 milhões é desse segmento. 10% a gente está falando, né? Então, olha que interessante que é essa ferramenta. Eu posso voltar e também ter a parte dos clientes inativos. São aqueles clientes que já passaram um ano sem comprar. E aí a gente pode clicar aqui e ver também a relação de todos os clientes. Todos aqueles clientes que não compram, né? Então, aqueles 504 clientes, esse aqui em cima, né, que está relacionado aqui embaixo, a gente consegue ver quantas compras ele fez durante toda a jornada de quando ele era cliente, né? Acima de um ano, no caso, né? Ele já abandonou, é um cliente inativo. E aqui a gente também consegue identificar o cliente que mais comprou. Esse cliente 715, ele movimentou com a empresa 2.356.000. Então, é um bom valor para a gente abandonar. Claro que a gente tem que pesquisar, ver por qual o motivo desse abandono do cliente. Se é um cliente que realmente ele saiu porque a equipe comercial e a equipe de marketing não fez uma ação boa, né, e acabou perdendo o cliente, ou pode ser um cliente inativo também, né? Então tem que fazer uma pesquisa antes de a gente sair já contatando todo mundo. A gente tem que entender por qual motivo que ele se tornou um cliente inativo. E aí o que mais que a gente pode demonstrar aqui em cada segmento, como eu falei, mesma coisa. Se eu clicar, ele vai filtrar, ele vai destacar daí só aquele cliente, né? Se eu clicar em fiéis, ele vai destacar aqui no painel só o cliente fiel. Aqui que é o cliente fiel. Eu posso clicar aqui em cima, ó, e ver. Ah, são clientes que voltam à compra com regularidade e possuem bom valor histórico para a empresa. Qual a ação que eu tenho que tomar para esse cliente? Aumentar o valor médio e a frequência de compra. Estimule compras adicionais com produtos complementares. E versões superiores. Implemente programa de fidelidade. Mantenha a comunicação personalizada e frequente. O foco é expandir receita com o cliente já engajado e evitar queda de interesse. Esse cliente fiel, ele está bem próximo de se tornar um cliente campeão. Então, aumentando a média de compra dele, estimulando ele a comprar ticket médio maior, né, são aqueles produtos com maior valor agregado, ele pode se tornar um cliente campeão. Então, esse é o overview, né, uma demonstração do que essa ferramenta é capaz de nos oferecer. A gente pode usar isso tanto para o setor comercial, que é a finalidade desse produto, né, dessa segmentação, como a área de marketing também. Mas nesse caso específico, a gente demonstrou para a área comercial, que é o que mais procuram a gente para trabalho. Então, a gente criou esse painel interativo com bastante dinamismo para demonstrar como é bom e como é fácil a gente ter na mão toda a nossa carteira de cliente e conseguir oferecer um melhor atendimento para o nosso cliente. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado e se precisar de alguma informação, pode entrar em contato com a gente que a gente atende da melhor forma possível. Tá certo? Valeu, um abraço!